Olha, o nosso dialogador de hoje é um publicitário, um professor na área de marketing e propaganda da Universidade de Fortaleza. E eu o conheço há muitos anos, hein? Há alguns anos, hein? Eu o conheci, ele era pré-adolescente, hoje é um homem já de 50, 51, né? E ele é filho de duas figuras emblemáticas da história da cultura de Fortaleza. Ele, B de Paiva, ele me trouxe aqui um álbum com B de Paiva, e ela, a mãe, Tereza Bittencourt Paiva, a bailarina, a primeira professora de corpo, de expressão corporal da Universidade Federal do Ceará. Eu me refiro ao Carlos Eduardo Bittencourt Paiva, o nosso dialogador de hoje. Carlos, alegria. Tudo bem? Maravilhoso. Olha, o Carlos Eduardo Bittencourt Paiva, o mais conhecido como Bittencourt, né, na área da universidade, ele é formado em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing. Marketing. Em marketing. Tudo isso no Rio. Tudo, né? No Rio de Janeiro, porque você viveu. Eu sou cearoca. Você é um cearoca. Eu saí daqui com 6, 7 anos, aí fui para o Rio de Janeiro e lá eu me alfabetizei e me pós-graduei. E cearense é uma desgraça, Ricardo. Assim, você pode estar em qualquer canto do mundo. Tem alguma coisa que a terrinha bate uma campainha e a gente volta correndo. Eu voltei para o Ceará por uma campanha que eu estava fazendo no Amapá, onde eu conheci a minha esposa e voltei para morar aqui. Uma mistura dessa, não tem muito o que fazer não, o cearense volta. Você morava em Copacabana. Bem no meio. Você não é um garoto de Ipanema, é um garoto de Copacabana. Com certeza. Hein? E Copacabana, assim, o Rio é uma cidade que eu conheço, eu costumo dizer, né? E assim, eu não conheço só Copacabana, eu tive a felicidade de conhecer o Rio de Santa Teresa, de conhecer o Duze do Pascoal Carlos Magno, de conviver com algumas coisas na cidade do Rio de Janeiro que as pessoas da minha geração não conviveram. Né? Então, assim, eu vou ao subúrbio do Rio, eu sei me mexer no Rio de Janeiro, eu conheço os cantos, tive também a felicidade, se de um lado eu tinha uma família, né, de artistas, do outro também, mas nessa mistura tinha os cachaceiros também que sempre levam a gente para lugares que as pessoas... Para lugares inusitados, para lugares, os recônditos, né? Que fazem revelar aqueles recônditos, aqueles lugares recônditos. Olha, o Carlos Eduardo Bittencourt Paiva é filho, como eu disse, do B de Paiva, essa figura legendária que é o B de Paiva, que foi uma espécie de secretário de cultura do estado do Ceará, diretor do Departamento de Cultura nos anos 60, diretor do Zé de Alencar, da Comédia Cearense, depois foi reitor da Universidade da Unirio, hoje Unirio, né? Um dos criadores da Unirio. Enfim, é uma figura que hoje mora em Goiás, lá perto de Brasília, por ali, mas que é uma figura hoje aos 80 anos, uma figura que é uma legenda da cultura do Nordeste, do Brasil, o B de Paiva. E aí eu queria começar, já que você me trouxe dois elementos aqui dos objetos pautados a partir de lembranças de pai e mãe, aqui a foto da Tereza Bittencourt, a bailarina do Teatro Municipal, que é a mãe do Carlos Eduardo. E me trouxe também este álbum aqui, com fotos do B de Paiva. Eu queria então que você me comentasse isso. O que significa para você, não é? Ter esse lastro, ou seja, ser apresentado por mim, por exemplo, e eu me referir a pai e mãe. Ser filho de duas figuras assim emblemáticas da cultura. Eu acho que eu tive muita sorte nessa vida, né? Assim, eu muito em função disso, eu tive acesso a muitas coisas, né? A muitas pessoas principalmente. A minha casa era um eterno espaço de ensaio, né? E esse espaço começou a construir na minha cabeça uma paixão por diversas coisas. Poesia, literatura, depois tudo terminou em propaganda, o cara se vendeu, não tem jeito. Né? Teatro, humanismo, cinema, né? Humanismo, exato, né? Então assim, o pai, né, ele tinha uma capacidade de transportar a gente para um outro universo. Sim, ele é um excelente contador de história, né? Então assim, eu praticamente na minha cabeça, eu vivi as histórias da infância dele. E de certa forma eu quis viver essas histórias no meu dia a dia. Eu me lembro da gente, eu e minha irmã, a Beth, né? A Beth
E eu sentávamos às vezes em casa, a gente escrevia isso com ela com 11 ou com 10 ou menos ainda, escrevíamos espetáculos, reuníamos as pessoas, né, que minha casa era sempre cheia, e fazíamos espetáculos para as pessoas, encenavam para as né? pessoas. Então, assim, teatro fazia parte, era a minha casa, ainda aqui no Zé de Alencar, me dói às vezes ao Zé de Alencar, e como você visita uma casa que você morou e que você tem recordações maravilhosas daquilo, e às vezes eu vou anônimo, né? Depois eu conto a história do Bittencourt, mas assim, eu vou lá no mezanino e aquilo ali é a academia da minha mãe. É verdade, é verdade. Então assim, eu olho com olhos de hoje, mas eu ouço a bengala dela, pá, pá, levanta essa perna, pá, né? E eu fico vendo num contraluz, né, aquelas pernas daquelas meninas subindo e descendo, né? Uma imagem posterior a essa, né? Mas Sim. ainda assim uma imagem fortíssima, e eu desço aquela escada e entro no teatro. Infelizmente a gente não vê mais o seu Muriçoca, né? Mas aquele teatro tem o cheiro de um Carlos, de um Carlinhos, né? De infância. De infância Do menino. e de um B. Né? E de um B de Paiva. De um B de Paiva. Pleno, e com 30 anos, com 32, com 33 anos. Aquele homem que não tinha paciência, porque é um vulcão, ainda hoje é um vulcão. Eu me lembro. Ele não cabe dentro de si mesmo, é isso, Nunca o B de coube. Paiva. Né? Eu vou te mostrar aqui para quem não conhece. Primeiro, explicar por que ele está falando disso. Ele está falando do foyer do Teatro de Alencar, onde nos anos 60 foi constituída uma academia de dança, cuja professora era Tereza Bittencourt Paiva. E ele me trouxe uma foto da Tereza, que é uma de origem carioca, a bailarina do Teatro Municipal, casou com o B de Paiva, e o B de Paiva trouxe a Tereza para cá. E a Tereza se transforma nessa professora de dança e na professora de corpo, de expressão corporal do curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, o primeiro curso de teatro criado pela universidade, criado exatamente por B de Paiva. E o B de Paiva é esse aqui, ó. Essa é a mãe, Tereza Bittencourt, e esse aqui é o pai. Olha o velho B de Paiva. O velho B de Paiva. E eu estava propondo a você que se esse legado, esse legado então só foi construtivo. Só. Constitutivo e construtivo. Em todos os momentos. Você não teve então a velha fase do Freud de tentar matar os pais. Eu acho que não. Matar que eu digo simbolicamente, claro, óbvio. né? Eu acho que foi... Libertar-se eu acho que foi, deles. de certa forma, eu acho que teve um momento na vida, acho que todo filho passa isso, que foi o momento do renascimento dos pais. Isso. Né? Pode até ter morrido, mas renasceram, simbolicamente. Ou né, uma transmutação, uma transformação, né? Sei. Talvez até um dimensionamento dessas duas figuras fortíssimas, Sim. né? O momento de os aceitar humanos. Sim, né? Acho que todos nós passamos por isso, né? Desmitificar, Exato. Deseroicizar os pais. Exatamente. E rehumanizá-los. Eu assim, o pai é difícil falar porque é o pai, né? Né? E como ele costuma dizer, né? O pai é Deus, sim, o pai é Deus, o filho é Deus, sim, o filho é Deus. O Espírito Santo é Deus, sim, o Espírito Santo é Deus. Então são três Deus, não só não, são três B de Paivas num Deus só, né? E aí, como o pai é Deus e o filho é Deus, sou Deus também, né? Ou como ele gosta de dizer, sou Deus, né? Sou Deus. Porque de B, sou Deus. Ele onde vê o B, tá lá, né? E é engraçado, porque eu sou Carlos Paiva, mas terminei Bittencourt, né? Que Pois é B é. também. Hein? Que é B também. Que é B também. Pois é, você terminou sendo admitido para si o nome da família da mãe. Foi curioso isso. Culpa do irmão dele. Carlos Paiva. Carlos Paiva. Nós trabalhamos juntos. E aí, era assim, Carlinhos, aí virava os dois. Paiva, virava os dois. Carlos Paiva, Também virava os dois. Aí ele virou e disse para mim, não, como eu sou mais velho, a partir de hoje você é Bittencourt. Aí ele me nomeou e ficou. Claro. Porque aí nós temos que fazer homenagem a uma outra figura da família do Carlos Bittencourt. O nosso Carlos Paiva, publicitário, figura boêmia dessa cidade, amada, né, por uma geração dessas inteira. cidades, né? Ou destas cidades, mas dessa cidade, sobretudo Fortaleza. E né? do Rio também. E é o culpado. E do Rio também, é verdade, porque ele morou muito tempo no Rio. E é o culpado. Aos Por 14 anos, ele me deu um livro, O que é Publicidade. O que é publicidade?
E aí tinha também a figura, né, do tio, que era uma figura também louca, né, mas assim, outro vulcão, né, uma pessoa que tinha uma docilidade e uma agressividade carinhosa, eu não sei como a gente define isso, uma pessoa que você não conseguia ter raiva, né, e que me pegou pela mão, né, no momento em que eu queria ser alguma coisa. Né, o que eu quero ser? Sem modéstia, sem nada, eu fazia teatro, eu já tinha feito com 14 anos, com outra figura queridíssima que eu não consigo esquecer, José Humberto. José Humberto Cavalcante. Hoje é o dia da gente homenagear. Ai, 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 ai. E até se emocionar. Porque, e figura linda esse José Humberto, que ator lindo, não? E eu tive a felicidade de contracenar com ele num espetáculo no Rio de Janeiro. Né? E o Ceará tem que homenagear mais José Humberto Cavalcante. Eu coloquei o nome dele numa das salas da Universidade Federal do Ceará. O Zé Oião, né? Zé Oião. Como era conhecido. Então, assim, eu queria ser um homem de teatro, ao mesmo tempo eu queria trabalhar com cinema, porque eu acompanhava o pai. Né? Minha mãe, além de bailarina, também era música. Então, eu também queria ser músico. Eu queria escrever, eu queria desenhar, eu queria pintar. Eu queria ganhar o mundo. E o Carlos Paiva, de certa forma, chegou, sente aqui, o que você acha disso? Né? E, de certa forma, tudo que eu tinha feito na vida também levava para aquilo. E por que você, então, acha, fora esse fato, esse episódio da relação com o Carlos, o que encanta? Por que você, tendo tantas opções, vai para a publicidade? Por que a publicidade? Por que essa relação entre Carlos Eduardo Bittencourt Paiva e publicidade? Porque eu acho que eu consegui exercer um bocado de coisa que eu me divertia. Na publicidade? Na publicidade. A publicidade é uma síntese, é um ponto de convergência. E seria muito difícil, e eu agradeço mais uma vez ao Carlos Paiva, seria muito difícil eu ser o filho do B. No teatro, na música, né? É um Deus muito grande. Então cabe aquela pergunta. Cabe. Foi uma das formas de, entre Talvez, aspas, matar o pai e ir por um outro caminho que não é o domínio dele. Exato. Dele, pai. Exato. Não é aquela coisa da aceitação, de será que eu vou ser merecedor desse título? É o domínio do tio. É. Mas não é o domínio do pai. Exatamente. Era mais fácil lidar com o tio do que com a sombra do... E aí a gente entrando até num processo freudiano, era mais fácil lidar com o Carlos Paiva do que com o B de Paiva. Com o B de Paiva. Que era homônimo, que era espelho, que era uma série de coisas. Pois é, e o próprio Carlos Paiva, o próprio Carlos seu, é homenagem do B ao irmão. Né? Ao irmão que depois se junta a você para constituir esse ente chamado publicitário Carlos Eduardo Bittencourt Paiva. E assim, e a mãe é engraçado, porque lá em casa sempre foi muito uma relação de mente e coração, né? Às vezes no domínio de um, às vezes no domínio do outro. Não que o B, que o pai fosse o coração e que a mãe fosse a mente, mas algumas vezes era, né? E nessas histórias, né, eu tive a felicidade de ver algumas coisas da mãe que é preciso ser dito. Morreu um tio meu recentemente foi talvez o maior bailarino que esse país já teve, que se chamava Vielle Bittencourt, né? E eu vivi a vida inteira vendo coisas dele. Então, na minha casa, né, aqui na casa da minha mãe, tem um álbum, né, talvez de uma memória mais interna do que externa. O B é o vulcão, né? O vulcão explode, talvez a Teresa seja mais fechada. Onde eu vi coisas que são... Eu não dimensiono, Ricardo. Eu vi fotos da minha mãe dançando, sendo regida por Vila Lobos. Vila Lobos? Vila Lobos, dançando o Irapuru. Eu vi crônicas de Monteiro Lobato dizendo que o sonho dele, Monteiro Lobato, é que esse país tivesse batalhões de Teresas e Elês. Então, assim, era um mundo muito grande e às vezes difícil de pegar, né? Como ser merecedor de uma continuidade, de uma... Né? Então, assim... Ter nascido desse casal
Pesa, né? Pesa, com Te certeza. dá uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, eu recebi ao longo da vida, né, e a gente talvez só compreenda isso um pouco depois, eu recebi ao longo da vida deles a possibilidade de ser. Né? Sim. Tudo isso, né, e tudo isso me permitiu compreender algumas coisas, né? Até ser leve Até ser leve. com isso. Até ser leve com isso. É. Com esse fardo, digamos. Exato. Ou com esse legado. Para administrar esse legado. E aí que eu vou dar uma de psicanalista também. Hã? Veja, os psicanalistas trabalham com a linguagem, né? Como dizer, com a palavra, sobretudo. E você se refere a ele, ao B de Paiva, não como papai nem meu pai, mas sim como o pai. Aham. Não é? Exato. Então, é uma figura que transcende a consanguinidade. Ele é o pai, né? Com certeza, ele... Associado aí ao Deus. Não é um Deus, é um Deus. Não, e ele tem isso, eles brilham, né? Ele entra e brilha, né? Ele é fulgurante mesmo. Eu vou até dizer que eu nem gosto dele como ator não, tá? Ele que Não? não me ouça dizendo... Mas eu acho que ele é Dionísios. Ele é Dionísio, ele é um personagem. Ele tem extraordinário. aquela coisa, ele movimenta, ele consegue chegar Ele nos desorganiza. lugares, de uma Desorganiza. forma, ele tem essa característica Fulgurante, que você fica louco para entrar nas viagens, nos sonhos, e você quer ser também um personagem daquilo. É difícil figura, você Pedro não vibrar junto com ele. O B tem passagens no cinema, na TV Globo, em especiais, e no teatro. Mas o Novelas teatro também. é a sua velha casa. E ele também é nossa. um gestor cultural. Eu estou falando essas coisas para as pessoas que não é sabem importante que se de quem que diga. nós estamos falando, né? É um gestor cultural, um ex-reitor de uma universidade do Rio de Janeiro, criador de cursos, organizador do sistema de terceiro grau para o ensino de terceiro grau em teatro, etc, etc. E pai deste É importante que se diga jovem essa energia. senhor que está aqui, de 50 e poucos, 51, né? 51. 51 Quase anos. 52, que agora em setembro... eu É faço virginiano 50. também? Não, sou libriano. Sou É libriano. do primeiro decanato. Eu não sei nem o que isso quer dizer, mas eu ouvi isso a O vida primeiro inteira. decanato é para os Não, primeiros tudo 10 bem, dias. Que dia é? 25. 25. Tá. Aí, assim, uma passagem que fica na minha cabeça disso, o pai reitor, né, na sala dele, uma sala grande, né, e aí um dia ele se aborreceu com alguma coisa e alguém entrou na sala dele e ele estava pulando de uma cadeira para uma poltrona, para uma mesa, andando e gritando e irritado com alguma coisa. Esse é o pai. Entendeu? Na indignação, e o que é que eu faço para transformar? Né? É uma coisa assim que eu nunca vou me esquecer. Isso, Reitor. reitor, Imaginem um reitor da universidade pulando, Cabeludo. andando, cabeludo, e gritando e andando, pulando de uma cadeira para outra. poltrona, De poltrona, assim, uma uma poltrona coisa para que... outra. No forma- próprio gabinete Do da próprio. reitoria. Né? Então, assim, é isso que eu quero. É essa energia, essa Essa vibração. pulsação. É. E a outra coisa é que você, então, mudando aqui o rumo da prosa, você se definiu, Carlos Eduardo Bittencourt Paiva, você se definiu como um cearoca, foi isso? Um cearoca. O que é isso? Como é que é essa geografia, o Ceará, o rio que se emenda com Fortaleza, como é que, o que é isso? Essa cidade imaginada, essa cidade inventada. Você falando agora o rio que se mistura com Fortaleza, né? É o Ceará B de Paiva com o rio Teresa Bittencourt. Né? Então, assim, esse cearoca é esse sujeito que não perde o amor pela terra, jamais em tempo algum, porque eu fui menino de pé no chão na Rua do Canal, soltando a raia, Sim, né? na Rua do Canal aqui em Fortaleza. Com medo de rabo de burro, né? E com medo do matadouro que tinha no final da rua, aquelas coisas, aquelas fantasias do seu Zé, Dona Maria, da bodega, né? E que é jogado numa cidade linda, mas cruel, com um sotaque Que é o Rio de que é Janeiro. o Rio de Janeiro, com um sotaque e você sofre, eu não sei como é que chamava na época, hoje em dia é um nome bonito, é bullying, né? Mas naquela época é o pessoal sacaneando mesmo, porque era Paraíba, você no Rio de Janeiro. Ou é baiano ou é paraíba. Você, nem no Rio nem Baiano, é Paraíba. Subiu do Espírito Santo é Paraíba, né? E aquilo era um negócio louco. Uma cidade que eu cheguei, que eu estava aqui no Ceará, acostumado, choveu, a gente ia tomar banho de chuva.
eu cheguei no Rio de Janeiro e choveu. E eu fui para a rua tomar banho de chuva e as pessoas olhavam e eu comecei a encolher, a ficar com medo, né? E subir, mãe, o pessoal aqui não toma banho de chuva não, né? Então assim, esse contraste, essa mistura foi muito importante, né? Nessa personalidade. E resultou em quê? Em que visão de mundo? Em que mentalidade? Eu acho que num caboclo cosmopolita. Um caboclo cosmopolita. Cosmopolita. Né? Com valores, né, de família, de preservação. Resultou numa cidade que eu vou inventar agora a palavra, numa provincianópole. Exatamente. Não é? Quer dizer, você está numa grande cidade, mas tem um jeito de tratar, de lidar, como se estivesse numa província. Exato. Numa cidade de menor porte, onde as cadeiras vão para a calçada e onde a Dona Maria, o São José, etc. E assim, eu vivi muito isso, né? Eu era menino de rua, quando ser menino de rua era uma coisa boa. Sim, quando menino de rua era ser uma coisa boa. Né? Então assim, eu ia para a praça, eu brincava com todo mundo, eu fui estudante de colégio público, graças a Deus, né? Então isso me deu uma outra percepção de mundo. Poder circular em várias camadas Exato. sociais. Sem nem ter a consciência disso. Eu Pois é, mas circulava hoje entre você pessoas. olha, né, e sabe, poxa, como eu consigo conviver com a diferença. Exato. Né? Porque na diferença éramos todos iguais. Né? Porque o que você sofreu no Rio de Janeiro é preconceito mesmo. Né? É, etnocentrismo, né? Exato. E o carioca tem esse lado. Mas depois não, depois você acha que... Não, depois a cidade virou a minha, uma Você cidade que eu virou sinto carioca. cheiro, uma cidade que tem cheiro de maresia, eu costumo brincar, né, que ao voltar para o Ceará e você chega no mar, o mar não cheira. No Rio de Janeiro você está numa terceira, numa quarta rua, numa Barata Ribeiro, E sente o e cheiro sente do o mar. cheiro do mar. É verdade. O mar do Ceará não cheira. Não cheira. Mas ele é extremamente, como é que chama? Original, porque ele tem uma cor que nenhum outro outro mar. tem. Né? Ele é verde. E é lindo, né? E é lindíssimo. E assim, para mim, em lugar nenhum do mundo eu moraria numa Esmeralda cidade líquida, Olha, como disse o José de Alencar, né? Comparou o mar, uma esmeralda líquida. Eu, assim, jamais moraria numa cidade sem mar, porque é uma cidade sem mar, uma cidade sem horizonte, é uma cidade sem perspectivas, é uma cidade sem argonautas. Né? Eu acho que o Rio me deu um lado de conhecer outras coisas, que Fortaleza, na minha época de menino, embora eu tenha conhecido muitas coisas, né, que eu não reconheço, né, o teatro é uma delas, né, o Rio me deu essa possibilidade de ver um outro mundo. Estamos aqui com o nosso dialogador de hoje, que é o professor de Publicidade e Propaganda da Unifor, da Universidade de Fortaleza, o publicitário Carlos Eduardo Bittencourt Paiva, que é filho de Tereza Bittencourt Paiva e B de Paiva, mas enfim, me trouxe aqui o que, olha, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Esses percursos que vão atravessando a vida e que vão deixando marcas e rastros na alma. Olha aqui, ele me traz o livro da Estrada, A Estrada, ou Na Estrada. Ou Pé na Estrada, Ou Pé como na se Estrada. traduziu, talvez não tão... Pé na Estrada. corretamente. Mas é Na Estrada, do Kerouac, que é o famoso livro, emblemático livro dos anos 60, né, dos anos 50. Na verdade, dos anos 50. Dos anos 50, na verdade, começo aí daquela geração, essa geração chamada de geração Kerouac, a geração do rock, que foi dado nos hippies lá na frente, os né? beatniks, como eu Os beatniks. Os beatniks, exatamente. Famosa frase daqui que é o queremos tudo ao mesmo tempo agora. Exatamente. Hein? E eu acho que é o que nós queremos mesmo, né? E o que eu sempre quis. E ir e voltar, né? Esse livro narra o ir e voltar pelas entranhas da América. Eu acho essa coisa do ir e voltar tantas vezes que você não sabe onde é ir e onde é voltar, eu acho que esse livro me trouxe isso. E ele tem uma sonoridade que é um negócio assim fantástico. Você trouxe então para pautar isso, essa capacidade de transitar de tal forma que já não tem mais fronteira, já não tem mais definição entre as setas. Exato. A seta de ir e a seta de voltar. Exatamente. Onde é a minha casa? E aí volta o Ciaroca. A minha casa é o Rio, a minha casa é Fortaleza, a minha casa é a estrada, a minha casa é o ir e vir, né? É a casa que não tem o onde voltar, porque ela é onde estiver. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho a minha casa em Fortaleza e eu me refiro à minha casa no Rio de Janeiro como minha casa. Né? Então,
minha mãe hoje está aqui, mas amanhã ela volta. Amanhã... Porque ela tem um apartamento, mantém um apartamento dela em Copacabana. Em Copacabana. Aquele apartamento. Aquele apartamento. Você Tá. já foi algumas vezes. Algumas vezes, sim. Eu sou extremamente ligado, umbilicalmente ligado à família, né? A Tereza Bittencourt e ao B de Pai, sobretudo, mais especificamente, que convivi com ele em alguns momentos em Brasília, etc. E fazendo teatro, né? E fazendo teatro. Então você trouxe isso para dizer que na estrada é que Exatamente. E eu acho que foi isso muito que eu vi também, porque o pai é um pé na estrada. Sim. Né? Sim. Ele, quando chegava em Fortaleza de volta, a cabeça já estava no Rio de Janeiro. Quando ele chegava no Rio de Janeiro, a cabeça já estava em Brasília e a cabeça já estava na América, num canto-chão. Né? Sim. A cabeça era um pé na estrada. Era muito gozado. E você acha, então, que estar sempre com o pé na estrada, como tem aqui o livro do Kerouac, estar sempre com o pé na estrada, há a possibilidade, nos permite trazer um lugar e colocar no outro? Eu acho que sim. Quer dizer, estou em Fortaleza, aí trago um Rio e ponho em Fortaleza. Estou no Rio, trago um pouco de Fortaleza, de fortalesidade para o Rio. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que essa é o movimento. E o movimento permite que a gente não envelheça. Eu acho que a centelha está nesse movimento, está nessa permanente busca, de certa forma uma permanente insatisfação, né? Porque onde eu estou nunca é onde eu talvez queira estar, mas tem o movimento, tem a transformação, tem o ir buscar, tem o caminhar, né? E o caminhar você esbarra com gente. E ao esbarrar com gente você aprende, você se transforma, você conhece, você desaprende. Eu acho que é isso o On The Road. O On The Road mexeu comigo, acho que desde os 17 anos. On The Road. Você já deve ter relido e lido esse livro. Reli algumas vezes, foi ao filme. Foi ver o filme, sim, o Fernando Meirelles fez um filme, né? Fez na um estrada. Filme, na estrada. Na estrada, eu vi recentemente. Eu aluguei não, eu acho que eu baixei. Enfim. Kerouac, na estrada, mas é bonito. É esse o sentido do programa Diálogo. A partir dos objetos que o nosso dialogador traz, a gente vai filosofando sobre a vida. E no próximo segmento, a gente vai continuar pensando a partir dos objetos, porque ele me trouxe algo que eu acho que tem a ver com um outro lado do nosso dialogador de hoje, o Carlos Eduardo Bittencourt Paiva, que é o lado dele de professor. Como é que esse publicitário descobre que precisa repartir a sua experiência, os seus estudos com uma outra geração que chegou depois da sua. No próximo segmento do nosso diálogo. Publicitário, mas que também é professor. E ele me trouxe objetos, engraçado, nenhum de publicidade, ele só me trouxe nenhum objeto relacionado à publicidade, mas trouxe um relacionado à sua carreira acadêmica. Ele é professor pós-graduado em marketing, ele é professor da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Eu me refiro ao dialogador de hoje, Carlos Eduardo Bittencourt Paiva. Carlos Eduardo, você me trouxe pincel e apagador para pautar que tema? A pautar uma paixão. Uma paixão? Uma paixão. Que é a sala de aula. Ricardo, eu acho que a sala de aula... Paixão, tá aqui. Por que apaixona, hein? Porque é um palco, Ricardo. Então você queria ser ator, é isso? Também. Você queria ser ator? A sala de aula é um palco onde a troca é uma coisa muito intensa, né? É um espaço onde você está diante de uma plateia e onde a plateia quer de alguma forma extrair alguma coisa de você. Eu começo os meus dias às 7h30 da manhã dentro de uma sala de aula e não poderia ser de outra forma. E aí também volta um pouco, né? A gente estava falando, né, das salas que você teve a felicidade de criar, né? A sala Tereza, a sala B.
Sim, lá da universidade, é verdade. Ambos também são professores. E dentro dessa história todinha, isso também era uma sementinha que ficava. Sim, e faz teus- parte da sua formação Faz- ver professores. Ver professores. Ver Conviver na sua com- própria casa. dentro conviver de com casa. eles. Conviver A com Tereza é eles. bailarina, mas era professora. Professora. Né? Professora de balé, claro. De balé, de corpo, E de corpo, né? Expressão corporal, uma das primeiras do Brasil. E ele também, B, É, e eu, reitor de uma universidade. bebê, né? Eu ia para o curso de arte dramática, eu ia para a FEFIEG na época, Sim, depois que depois FEFIERJ, transformou depois em Unirio. Unirio. E eu ficava vendo um homem falando para uma plateia, uma mulher falando para uma plateia. E eu pensava comigo, vixe, eu quero brincar disso. Eu quero brincar Eu disso. quero brincar disso, essa brincadeira é bacana. Né? E como é rico isso de você estar numa sala de aula passando o que você viveu, o que você conheceu, o que você adquiriu, mas você está recebendo e você está ouvindo. É engraçado, professor não tem nome, É professor. é professor. Aonde você estiver, Ô, professor, professor. né? É uma palavra doce, como pai também. Como pai. Né? Que você ouve e você se vira, cadê? Cadê os rebentos? Né? Então, assim, tá dentro da sala de aula, tá nessa troca de energia Aprendizado também. o tempo O inteiro. tempo inteiro, né? Né? Porque para poder dar aula, você tem que reorganizar o que você pensa que sabe. Exato. Né? E ao dizer e ao transmitir, também é processamento de conhecimento, né? E é produção de saber. E aí entra a publicidade nessa brincadeira, né? Porque eu utilizo aquele espaço, eu dou aula há 15 anos, né? Eu vi várias gerações, né? Onde eu passava o pouco que eu sabia, mas eu recebi muito do que é o mercado, do que são as gerações novas, e isso me permite, profissionalmente, também não envelhecer. Porque o que ensina a gente é a pergunta, né? Não é a resposta, Não, né? é sempre a pergunta. Então, quando O que o desafia? aluno. Porque o aluno pergunta, aí você se pergunta também, não é? Será? Não é verdade? E Eu que estou na universidade há 30 anos, acho que você está há 15, a metade de mim. Nós dois aqui podemos dar esse depoimento. Quer dizer, quando o aluno nos pergunta alguma coisa, como mexe, né? a gente vai dizer, peraí, como é que eu vou explicar isso? Eu não tinha. Né? Como mexe, né? E como isso gera Uma revolução burburinho dentro da gente, um burburinho. interno. Peraí, mas... Né? Mas esse cara chegou a essa dúvida como? Né? Ah, essa dúvida como é. Outra, a minha geração não tinha essa viveu dúvida, não viveu isso. Ele agora vai para um outro mercado. Eu não posso pegar os valores de uma mentalidade, de uma temporalidade Exato. e transmitir. Eu não estou aqui só para fazer a passagem. Não é uma entrega. Não é uma Isso aqui entrega. eu não estou aqui, a pronta entrega. Não. Eu estou aqui para reprocessar. Eu continuo vivo, né? E ao mesmo tempo, como é legal, né? Eu tenho uma história de família, de conhecimento dentro da história da propaganda. Sim, Né? seu tio. Como é legal você Carlos. também poder resgatar essas pessoas e mostrar para essas gerações novas que o mundo não começou com eles. Sim, que eles não inventaram a pólvora. Exatamente. Que antes daqueles publicidades havia outros, né? Outro tipo de publicidade, outro tipo de relação. Eu me lembro muito do de Carlos mercado. Paiva, assim, olha, a máquina de escrever, ela já existe, eu não preciso estar inventando ela de novo. É daqui para lá. Então, eu acho que esse contato com essas gerações mais novas, ou com essas gerações diferentes, né? Porque às vezes a gente se depara com pessoas que são da mesma idade que a gente, dentro de uma sala de aula, e bate o frio também, será? O que ele tem para perguntar da minha geração que eu posso não saber a resposta? Né? Então, assim, dentro desse fuxico, né, você começa a aprender muita coisa, você começa a se reinventar, você começa a devolver, eu acho que até um pouco de vomitar o que você digeriu, né, por uma geração ávida por coisas diferenciadas. E eu trago muito a história, eu gosto muito da história. História da publicidade. A história da gente, não Sim, eu só digo, da... mas no seu caso Não, mas específico. eu não fecho. Não fecha, tá? Eu trago a história, eu falo, óbvio, eu falo de teatro, eu falo de cinema, eu falo que, olha, legal, a sala de aula, vocês querem trabalhar, vamos fazer um comercial para a TV, então você tem vários elementos,
vai para o cinema. É lá que você vai aprender também. Mas não adianta você ir para o cinema para assistir. Assiste 2 vezes. Assiste a primeira e depois por quê? Por que que eu ri? Por que que eu chorei? Por que que eu fiquei com medo? Né? O que me agradou, o que não me agradou? Então, diga assim, nunca mais perder o olhar crítico do mundo. E você acha, Carlos Eduardo, que a sala de aula, o quadro negro e o pincel, o quadro branco, né? Hoje é branco, né? Hoje é branco, quadro branco e o apagador. Enfim, a sala de aula roubou o publicitário? Incomoda isso? Ter deixado de ser publicitário? Não, eu sou Não? publicitário. Eu sei, sou... mesmo sem mais atividade Mas na eu prática? tenho atividade, eu Continua? sou empresário. Continua. Eu sou... É engraçado isso, né? Eu sou professor pela manhã, publicitário, dono de agência de tarde e, eventualmente, músico de noite. E músico, opa! E aí já me deu a deixa para colocar o outro objeto, por gentileza. Prove que você é músico. Só acredito ouvindo. E aí, esses objetos foram escolhidos assim, tá um pouco aqui, né? Porque aqui me veio uma paixão por um tipo de música que não é daqui, é uma música de fora. Sei. Eu sou, por assim dizer, um bluseiro. Um bluseiro. É, vamos lá, né? Ou tento ser, né? Lindo, lindo. Eu tô ouvindo. Isso é o som desse é o som desse livro que você fez agora, não é? Exatamente. É o som desse livro. E ele tem umas coisas engraçadas que ele traduz, né, vernaculamente esses sons. Então você vai ver no Kerouac, tá de dum, de da dum, da, aquela coisa de onomatopeia, Sim. tentando traduzir para as palavras esse sentimento. Eu não fiquei satisfeito só com as palavras. Aí foi uma coisa de buscar. E essa coisa de música itinerante, de música que circula, que sai de uma determinada região e vai para outra, né? E hoje um tipo de música que toma o mundo, né? Eu digo que eu tomo cachaça 3 vezes por dia. De manhã na sala de aula, de tarde exercendo a minha profissão como redator publicitário e de noite tocando. E de noite tocando. Eu sou uma pessoa feliz, eu faço o que eu gosto. E olha, tem uma coisa aqui também, tem uma performance no tocar. Tem. Tem o ator. Você não chega simplesmente. Você é um personagem, é um performático. Mas hein? na música. E é lindo isso, não? Na música, assim, eu tive uma banda durante muitos anos, né, aqui em Fortaleza, em que eu não simplesmente fazia música, eu me vestia. Eu toquei em Guaramiranga, abri um dos festivais de Guaramiranga. Sim, o Festival de Blues de Guaramiranga. Né, Blues assim, e jazz. Aquelas coisas que você se treme, porque na plateia estava Hermeto Pascoal. Né, e assim, uma coisa é você dizer que é música, outra coisa é o Hermeto Pascoal. Né? Outra categoria, categoria então, à parte. Ele é a música. Ele é a música. Eu entrava no palco, eu entrei no palco fantasiado, preso pela polícia, algemado. Todo caracterizado. E durante o show a gente tocava e no final a polícia voltava, me algemava e me tirava do palco. As nossas apresentações eram performáticas. Sim. Eu não podia deixar Aí trazer voltou. isso. Trazer o sangue de 2 atores. E você é filho de 2 atores, Teresa Bittencourt e Bedi Paiva. Porque é isso, você tem tudo. E há uma integração, a gaita tem isso, né? Tem. Ela é a extensão da sua boca. Eu digo não assim, é? o guitarrista... Você não toca só com a boca, impressionante. Não, eu toco com o corpo. Você toca com o corpo. Sempre foi assim. Você é um ator musical, performático. Eu digo que o guitarrista, ele tem uma paixão pelo instrumento. Né? O guitarrista, ele vê aquela guitarra, ele fica... Minha guitarra é uma Fender Strato, não sei o quê, 66, 60, não sei o quê. O gaitista não. A gaita, ela tem vida. Ela dura, sei lá, 3, 4 shows, ela desafina, você joga fora e compra outra. Daí o desapego. Essa é a da vez. Essa é a da vez. A paixão é
pelo tocar. É pelo tocar e não pelo instrumento Não em pelo si. instrumento em si. Mas a música permite isso, né? Todo músico, por exemplo, você vê um músico como aquele, como é o nome dele? O Arthur Moreira Lima. O Arthur Moreira, ele toca no piano, é um performático, né? Ele não toca, ele conversa, ele vira o próprio piano, né? Uma metamorfose, ele se metamorfoseia, né? Um camaleão que vira o próprio piano. E um guitarrista também, você viu o Jimi Hendrix, você vê qualquer outro guitarrista, ele... entende? O Gilberto Gil tocando, entende? É outra coisa, né? É como se fosse uma integração entre o instrumento e o instrumentista. E o gaitista também. É, o gaiato, né? Eu não me lembro se o Edu da gaita era tão performático. Era também, não? O Edu Ele já era era mais discreto. é. Ele era mais discreto, era mais aqui. Mas a gaita, ela pede. Mas você não, você... não, eu me movimento todo. Se movimenta todo. Às vezes terminava os shows doído, né? Porque E tem por energia. que você acha? É energia, o que? Você quer traduzir no corpo o som que a gaita produz, é isso? Eu quero fazer com que o corpo Expresse. expresse as notas, o sentimento, principalmente o sentimento. Né? E não o sentimento, a música também. Não, o sentimento com a plateia, o respeito com a plateia. Né? Assim, eu estou fazendo isso de alma. Eu nunca suportei o músico técnico, exclusivamente técnico, que chega lá e faz uma performance. Virtuoso. Não. Para mim, a virtuose está em você se entregar no que você faz. Daí a diferença entre ouvir e ver, não é? Exato. Ver alguém tocando ou só ouvir alguém Exato. tocando, né? Às vezes, inclusive, há artistas que são extremamente bem-vindos no palco e que não são tão bem-vindos no... E a recíproca também é verdadeira, né? Às vezes são maravilhosos no disco, mas não são bons no palco, né? Eu já tive algumas frustrações em relação a isso, com alguns músicos que eu tinha uma admiração incrível e que eu fui ver a performance, mas cadê aquele cara do disco? É o seguinte, tem artista que só funciona, músico fala, e cantores também, Cantores. né? No estúdio, no palco, Não. Para ver o show não é interessante. Pra E mim- o contrário também, às vezes são maravilhosos Eu gosto no palco de- e não são tão bons, ou mais ou menos no... Eu gosto de estúdio, né? Eu gosto, acho Gosta de bacana. estúdio? Gosto de gravar, eu gosto de gravar. registrar. Tá. Né? Aí eu acho que é a paixão pela história, Aham. né? De ficar, de mexer, e até a angústia do teatro e do balé, que são artes que não ficam. Sim, são artes presenciais, performáticas e efêmeras. Exato. Então, assim, eu gosto de ter o registro, mas nada se compara a você subir num palco, você ter uma plateia e você tocar para ela. É uma sensação, você estava falando que nunca morrer no palco, mas sempre depois, né? Eu acho que a sensação é essa. É verdade. Eu acho que a gente não vai poder morrer no palco. O palco Não. produz uma energia tão grande que a gente esquece até de morrer. até de morrer. Morre depois. Morre depois que É terminar mais a bonito peça. também, né? Hein? É mais bonito É também. mais bonito também. O canto do cisne, talvez, né? O Nelson Rodrigues dizia, todo mundo morre muito feio, de forma muito feia, né? E só no teatro que a gente pode morrer de forma Olha só. esplendorosa, bonita. É verdade, né? Ele dizia que a morte em si, né, a verdadeira, a real, era E a arte não desconjuntada. mata, a arte é vida. E a arte, não, a arte ela reprocessa, inclusive, o que ressignifica. pode parecer feio. Então, assim, a música foi uma pessoa que eu comecei cedo, tocava piano, troquei o piano por uma mesa de sinuca. E aí depois a gaita me pegou e disse, vem cá, seu cabo. Eu estou vendo que eu tenho tantos laços e lastros e de identidade com o pai, que é o B de pai, mas tenho com você também, com o filho também, né? Que bom. Né? Gostamos de arte, gostamos de teatro, gostamos de história. Né? Você sabe que eu sou ligado. Claro. Lá na minha cadeira na universidade é história, história do teatro brasileiro. Hoje eu dirijo um centro de pesquisa em história, né? Vou inclusive mandar, como é que chama? Escanear essa foto da Tereza, enfim. E eu tive a honra de poder estar naquele momento histórico homenageando o seu pai e sua mãe, porque dei a eles, ao seu pai eu dei logo o nome da praça, né? A praça em frente ao Teatro Universitário, eu coloquei o nome de Praça B de Paiva. E a sala de corpo, coloquei lá o nome da Tereza Bittencourt Paiva. E fiz num jeito a lá B de Paiva.
Não falei com ninguém. Perguntei não, né? Não perguntei não. Cheguei e disse, olha, eu tenho, antiguidade é posto, eu sou o mais velho por aqui e eu vou colocar, homenagear as pessoas que, antes que vocês que são jovens não saibam quem é. E aí tá lá, se alguém tirar, você já sabe, hein? Não, vai eu brigar. vou atrás. Vai brigar. Mas não vão tirar, não. Eu faço do mesmo jeito. Não vamos Se tirar, tirar, não. eu vou lá de noite e boto de novo. Porque eu, minha gente, eu sou de um tempo em que a gente fazia, a universidade éramos nós, entende? Agora não, a universidade é uma instituição, é um sistema, né? E você é apenas uma peça dentro dela. Mas, claro, linda, continua linda, mas é um lado mais romântico da universidade. Por exemplo, eu já vi teu pai chegar, a gente vê o teatro de um jeito, ele disse, vamos fazer uma reforma aqui nesse teatro. Vamos ver, pai, tá, a gente vai. No dia seguinte eu chego lá, está ele fazendo a próprio, reforma. com a picareta, destruindo Ele não tem a paciência. destruindo a parede. Digo, P, eu não pensei que você ia fazer um projeto para o arquiteto. Tá vir aqui. feito, né? Ele disse, não, eu mesmo vim fazer e derrubava. Eu sou desse tempo também. Eu sou desse tempo. O que é que precisa? Não tem dinheiro, eu dou o dinheiro. Entendeu? Eu comprei o ar-condicionado do teatro, eu mesmo pintei o teatro, eu fiz essas coisas. Rapaz, tu é meu irmão, né? Eu fiz essas coisas. Tu é meu irmão, né? Tu é filho do meu pai, né? Eu fiz essas coisas, mas hoje não dá mais, Não não dá dá mais mais, para fazer, porque a universidade hoje tem toda uma isso é uma implicação, até poderia ser considerada irresponsabilidade de quem fizesse. Os dois últimos objetos do Carlos Eduardo, antes do objeto surpresa, da troca de objetos surpresas, eu para ele para mim. John Wayne, em Rastros de Ódio. Ele me trouxe um filme? Um filme. Não lhe trouxe um filme, eu lhe trouxe o filme. O filme. Aquele filme que você assiste Pois fale sobre ele. 500 vezes, assim, que você bota para assistir aquele trechinho e que você chora, mesmo já tendo visto trocentas vezes. Né? O que é o filme? O filme, Fala, em essência... o que é o filme, não? Por que ele te... Por que ele merece que você diga isso, você está dizendo? Esse filme, ele tem também... Eu tive a oportunidade de ver esse filme ao lado do meu pai no cinema, embora não na estreia, né? E tem uma coisa muito engraçada que os tradutores brasileiros sempre achavam que entendiam mais do nome do filme do que o próprio diretor. O título em inglês é The Searchers, né? Que seriam os procuradores, né? Ou procurando, né? Nesse sentido é uma palavra que a gente não traduz. Sim. Aí os caras colocam Rastros de Ódio. Em essência, é um irmão que vem não se sabe de onde, entra dentro de uma casa que o John Ford consegue, numa cena, num olhar, dizer que o irmão era apaixonado pela esposa, pela cunhada, né? E que foi embora para não intervir, e que acontece uma confusão com o índio, todo mundo sai, e quando eles saem, fica a família, e a família é toda massacrada. Sobra uma filha, que é capturada por um índio, e um meio índio, que seria meio irmão dessa menina, que foi encontrado pelo personagem do John Wayne e deixado junto com a família. Os dois saem em busca dessa menina, e passam-se muitos anos, né, eles procurando, passando diversas cenas, um filme extremamente racista, como o próprio John Ford se define depois, né? E aí tem uma cena que é qualquer coisa, que é a cena que ele quer encontrar a sobrinha para matá-la, porque ela se tornou uma índia. Uma índia. Né? E você passa o filme todinho sabendo que ele vai encontrar a menina e vai matá-la, e que o meio-irmão vai tentar impedir. Só que, quando ele encontra a menina sai correndo, ele sai correndo atrás dela, ele pega ela violentamente, levanta, vamos para casa. Só de falar eu já fico arrepiado. Posso assistir 700 vezes que esse filme sempre faz. Ele é de um colorido falsíssimo, e o John Ford faz tudo ser teatro. Né? Ele tem uma cena inicial que ele constrói a cena, né, de uma maneira, a câmera está numa determinada posição, não tem uma palavra, não se fala uma palavra, a cena acontece fora de casa, então vem um personagem aqui, vem outro aqui, se colocam de forma a nenhum cobrir o outro, o irmão entra sem uma palavra, todos entram, e a mãe entra e fecha a porta de costas. E aí começa o diálogo. Então tem essa coisa de voltar ao útero, tem mil coisas. É um filme que não tem preço. O John Ford, para mim, é talvez o maior diretor. John Ford, é o diretor. Embora seja irlandês, né? É o maior diretor do cinema americano. Do cinema americano.
né, contando história de cangaceiro americano. A história da colonização dos Estados Unidos, né? Reflexo da colonização, do genocídio Exato. americano em relação aos índios, né? Os rastros de ódio. E aí, não deixamos, voltamos a fazer o laço com o pai dele, porque o pai dele era um cinéfilo. Exato. Era não, né? Mas assistia a um filme 10, 15, 30 vezes. Sabia os diálogos todos decorados. Eu sou mais ou menos assim. Marromeno assim. Marromeno Olha, assim. chegou a hora do objeto surpresa, ainda tinha mais um aqui, mas eu vou deixar para depois, porque realmente não dá tempo para a gente mostrar tudo que o Carlos Eduardo, publicitário, nos trouxe para o diálogo de hoje. O diálogo a partir dos objetos que fazem a gente, objetos que fazem pensar. E eu tenho aqui um objeto surpresa para você. Você me trouxe o meu? Eu Entregou aí trouxe, a produção? claro. Olha aqui, vamos trocar. Cadê o meu? Deixa eu abrir primeiro. Com cuidado. Cuidado, Isso é valiosíssimo. Peraí, então não abre o teu agora não, peraí. Vamos ver o que é que o Carlos Eduardo, professor de Publicidade e Propaganda, me trouxe da... Ele é da Unifor, ele me trouxe uma boneca, uma coisa, deixa eu ver o que é. Olha, pelo tato eu já vi o que era, né? Peguei uma bonequinha. Não chame ele de bonequinho, não. Não faça isso, não. Ele se Não magoa. ofende, não ofende. Ele se magoa. É? Quem é esse? Então, tudo bem. Quem é esse rapaz? Por gentileza, quem é você? Me explique, que eu não estou reconhecendo você. Esse é o Kiko. Kiko, seu nome é Kiko. Tá. Não, por favor, não façamos piadas com diminutivos nem aumentativos, tá? Tá. Quem é Kiko, por gentileza? O Kiko chegou na minha vida em 1970. O Kiko tem, portanto, vai fazer 43 anos, no Natal. Esse rapaz tem 43 anos. O Kiko viaja... Prazer, muito prazer. O Kiko viaja comigo para onde eu for. E é óbvio, porque se o Kiko não for, o avião vai cair, vai acontecer alguma desgraça. Ele é um mascote, ele é um Não, patuá, uma espécie de... Aos 9 anos de idade... Não, patuá não, é outro nome, como é? Hein? É um anjo da guarda, mas é outro nome. É outro nome. Amuleto. É um amuleto, Não. é essa a palavra. O Kiko é uma pessoa. Amuleto. É uma pessoa? O Kiko é uma pessoa. Desculpa. O Kiko Eu chamei você de amuleto. Você, na verdade, é um ser humano, Ele é um isso? ser humano. Tá. Ele é um ator. Você é ator? Não sabia. Aos 9 anos de idade, eu ganhei o Kiko e eu fiz um filme em Super 8 com o Kiko. Então, assim, eu escrevi um roteiro e eu fiz um filme que era com ele, com um astronauta que ficou no Rio de Janeiro e um gorila que era um King Kong de corda e chamava-se o Gorila. Depois do enorme sucesso que esse filme fez, a gente fez em Super 8 e eu exibia para os amigos do meu pai que iam, cobrava entrada, claro, já tinha um lado mercantilista, publicitário. E profissional. Aí eu recolhi o dinheiro e comprava mais filme e fazia o segundo filme, que era o Cafona, que era uma espécie de paródia de Al Capone. Ele era um gangster. Né? Muito bem. E depois, assim, o último filme dele não foi realizado, que era um filme de ficção. Não arranque o braço dele, não cai, porque ele foi destruído pelo meu cachorro, que se chamava Shakespeare. Shakespeare? Eu nunca pude escolher o nome dos meus bichos. Eu sempre sonhei em ter um cachorro Totó e um gatinho Mimi. Mas meu pai nunca deixou. Era Botou o nome Lady de Macbeth, Shakespeare. Eram sempre... Mas esse Kiko foi você que botou o nome? Esse já veio. É Kiko. Olha, pois olha o que eu trouxe a você, tem a ver com... Com o quê? Vamos ver o que ele diz aqui. Isso aqui tem a ver com a infância, tem a ver com o cinema, tem a ver com a relação tão bonita que você tem de humanizar os objetos. A gente abre, o objeto surpresa. Olha que objeto surpresa. Eu trouxe uma espécie de presente. Por que foi que eu trouxe isso? Eu vou explicar. É uma caixinha, aí você abre e dentro da caixinha, o que tem? A moeda do tio Patinhas. A moeda do tio Patinhas. Por que você acha que eu trouxe isso, hein? Rapaz, porque eu acho que você me conhece. Hein? Eu acho que você me conhece. Diga. Primeiro porque eu sou um apaixonado por quadrinho e por essas coisas, né? E a moeda do tio Patinhas é, de certa forma, o amuleto, né? Né? É um amuleto, tem a ver com o Kiko. Tem a ver com o Kiko. Né? E o tio Patinhas é, de certa forma, um personagem que coleciona, que acumula muita coisa.
Talvez eu não acumule dinheiro, né? Mas eu acumulo muitas histórias e muita coisa boa que a vida me deu. E além de tudo isso, tem esse fato de ter um presentinho e tal, tem a ver com a sua profissão, com a publicidade. Com certeza. Porque o publicitário trabalha para nos vender algo, para nos convencer a comprar algo, a presentear. Embora, e aí eu queria que a gente podia, no finalzinho do programa, dizer isso, agradecendo a sua presença. E a gente, quando o publicitário faz a sua publicidade de alguma coisa, ele não está querendo que a gente compre aquela coisa. Na verdade, ele está comprando o simulacro daquela coisa, né? Na verdade, é um símbolo daquela coisa, exatamente, né? A publicidade acrescenta sentido às coisas, né? Com certeza. E é por isso que eu trouxe, então. Então, você acertou em todos os quesitos. Obrigado, Carlos Eduardo Bittencourt, pela sua presença. Foi um recordar, foi um conhecer mais. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Na próxima semana, como é que a gente vai terminar? Ah, peraí, vou juntar tudo. Vou colocar o Kiko aqui dentro? Pode botar, pode Vamos botar. Colocar o Kiko aqui dentro. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.